Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Theo ReformataCast e sim, aqui a teologia reforma a sua mente. É isso mesmo. E hoje vamos mergulhar nos evangelhos. Tenho certeza que esse conteúdo vai fortalecer sua fé. Isso aí. E nosso mergulho hoje é no Evangelho segundo Mateus. Vamos começar bem do comecinho, capítulos 1 e 2. É impressionante como Mateus já inicia a narrativa, sabe? Construindo um argumento bem forte sobre quem é Jesus. Sem dúvida. E é fundamental a gente perceber que Mateus escreve com um propósito muito claro, né? E um público específico em mente, que era primariamente a comunidade judaica do primeiro século. Cada detalhe, assim, desde a primeira frase, é escolhido a dedo para comunicar algo essencial sobre Jesus dentro daquele contexto. Algo que pode parecer um pouco seco para nós hoje. Uma lista longa de nomes. Mateus 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que começar assim, hein? Pois é, essa genealogia é, assim, absolutamente vital para os leitores judeus da época. Listas como essa validavam direitos de herança, pertencimento a tribos, a linhagem sacerdotal e, o ponto crucial, se alguém se encaixava nas profecias messiânicas. Funcionava tipo como um documento de identidade, uma credencial indispensável. Entendi. É diferente do que Lucas faz, né? Que traça a linhagem de Jesus até Adão, mostrando a relevância dele para toda a humanidade. Mateus foca em Abraão, o pai do povo judeu, e Davi, o remodelo de Israel. Ele está conectando Jesus direto às promessas feitas a Israel. Exato. E a forma como Mateus organiza essa lista também é muito significativa. Ele a divide em 3 seções, né? 3 grupos de 14 gerações. De Abraão até Davi, de Davi até o exílio na Babilônia e do exílio até Cristo. 14. Que é o dobro de 7, né? E o número 7 na Bíblia tem todo um peso simbólico de perfeição, de algo completo. Usar 3 grupos de 14 parece sugerir um plano divino, sabe? Sendo executado com perfeição ao longo da história, culminando em Jesus. Quer dizer, a própria estrutura da genealogia já é uma declaração teológica de Mateus. Jesus é o clímax perfeito, divinamente orquestrado da história de Israel. Precisamente. E quando a gente olha os nomes na lista, percebemos a mão soberana de Deus agindo ali. A linhagem messiânica prometida vem através de Judá e não de Rúben, que era o primogênito. A escolha divina prevalece sobre a primogenitura ou o mérito humano. E um detalhe que sempre me chama a atenção é a inclusão de mulheres nessa genealogia. Isso era bem comum nos registros da época, né? Mateus menciona Tamar, Raabe, Ruth e a que foi mulher de Urias, que é Batseba. O que isso nos diz? Chama muito atenção a ousadia de Mateus ao incluir essas mulheres específicas. Tamar teve uma história bem complexa, moralmente ambígua até, com o sogro Judá. Raabe era uma prostituta cananeia de Jericó, uma estrangeira. Ruth também era estrangeira, moabita. E Batseba é lembrada principalmente pela relação adúltera com Davi, que levou à morte do marido dela, Urias. Nossa, além da graça óbvia de Deus agindo através de pessoas inesperadas, né? E até em meio ao pecado, que mensagem específica Mateus poderia estar enviando para o seu público judeu ao destacar justamente essas mulheres, algumas com passados, digamos, controversos ou sendo estrangeiras? É uma ótima pergunta. Eu creio que tem múltiplas camadas aí. Primeiro, reforça a soberania de Deus, que não se limita por convenções humanas, nem mesmo por falhas morais, né? Segundo, a inclusão de gentias como Raabe e Ruth já sinaliza desde o comecinho que o Messias de Israel teria um alcance universal. Interessante. E terceiro, mostra que a linhagem messiânica não dependia de uma suposta pureza racial ou moral humana, mas unicamente da fidelidade de Deus à sua promessa. Jesus vem de uma linhagem de pecadores que eles mesmos precisavam da redenção que ele traria. Faz todo sentido. E essa ideia é reforçada pela presença de reis bons e maus na lista, certo? Temos Davi, Salomão, mas também Acás, Manassés, gente bem complicada ali no meio. Sim, sim. A lista inclui tanto reis piedosos como Josias e Ezequias, quanto reis notoriamente ímpios.
Isso demonstra que a aliança de Deus e sua promessa messiânica não estavam condicionadas à retidão dos indivíduos na linhagem, à fidelidade de Deus, apesar da infidelidade humana. E assim a gente chega no ponto nevrálgico da genealogia, o versículo 16. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A formulação aqui é extremamente cuidadosa, né? Exato. Veja bem, o padrão fulano gerou cicrano é quebrado aqui. Não diz José gerou Jesus, diz que José era o marido de Maria, da qual, feminino singular, referindo-se a Maria, nasceu Jesus. Isso estabelece José como o pai legal de Jesus, garantindo-lhe o direito dinástico ao trono de Davi, mas deixa claro que ele não é o pai biológico. Ah, sim! O que nos leva diretamente ao próximo ponto central que Mateus quer estabelecer: o nascimento virginal. Então a genealogia cumpriu seu papel, mostrou que Jesus é o Messias prometido, descendente de Davi e Abraão, cumprindo as Escrituras. Perfeito. E agora Mateus passa a explicar as circunstâncias, digamos, extraordinárias desse nascimento. O versículo 18 diz que Maria estava prometida em casamento ou desposada a José. Esse noivado judaico era um compromisso legal muito sério, né? Quase um casamento em termos de obrigações, embora o casal ainda não morasse junto. A infidelidade nesse período era considerada adultério. Uma situação delicada. E é justamente nesse período delicado, antes de se ajuntarem, que Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Dá para imaginar o turbilhão de emoções e pensamentos de José ao descobrir isso, né? Nossa! E o versículo 19 é muito revelador sobre o caráter de José. Diz que ele era justo. Pela lei, ele poderia denunciar Maria publicamente, o que resultaria em desonra e potencialmente até na morte dela, segundo a lei antiga. Mas o texto também diz que ele, não a querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. Que dilema, hein? A justiça parecia exigir uma atitude, mas a bondade dele, e talvez o amor por Maria, o impediam de causar essa desgraça pública. Ele busca uma solução discreta, o divórcio secreto, que ainda assim romperia o compromisso. E aqui a coisa fica realmente interessante. Enquanto José estava ali pensando nessa decisão difícil, ocorre uma intervenção divina. O versículo 20 relata que um anjo do Senhor apareceu para ele em sonho. E a mensagem do anjo é direta. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É a confirmação divina da origem sobrenatural da gravidez, sabe? Dissipando as suspeitas de José. E o anjo continua dando uma instrução e uma razão. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, Yeshua, em hebraico, que significa Jeová salva ou Jeová é salvação, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A missão redentora de Jesus já declarada ali antes mesmo dele nascer. E Mateus então faz o que ele faz de melhor, conecta o evento a uma profecia do Antigo Testamento. Nos versículos 22 e 23 ele escreve: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Que promessa poderosa encapsulada nesse nome. A vinda de Jesus é a própria presença de Deus habitando entre nós de uma maneira inédita, pessoal. A citação é de Isaías 7,14. E Mateus usa a palavra grega partenos, na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, que significa especificamente virgem, para traduzir o termo hebraico alma. Embora exista algum debate acadêmico, se alma significa só jovem mulher ou especificamente virgem, Mateus, sob inspiração divina, aplica a profecia diretamente a Maria. Ele não deixa dúvidas sobre a interpretação dele. Trata-se de um nascimento virginal, milagroso. E qual a reação de José diante dessa revelação e instrução divina? Obediência imediata. Os versículos 24 e 25 narram que, despertando do sono, José fez como o anjo lhe ordenara e recebeu Maria como sua mulher. Sim, e o texto acrescenta um detalhe significativo. José não a conheceu,
Ou seja, não teve relações íntimas com ela até que deu à luz seu filho, o primogênito. A palavra até sugere fortemente que eles tiveram uma vida conjugal normal depois do nascimento de Jesus, o que se alinha com outras passagens que mencionam irmãos e irmãs de Jesus. Mas a virgindade de Maria antes do nascimento é afirmada. E José cumpre a ordem final do anjo, nomeando o menino Jesus. Então, qual é a lição que a gente tira disso tudo? Por que o nascimento virginal é tão importante, afinal? Olha, do ponto de vista doutrinário, é crucial. Garante que Jesus, embora plenamente humano por meio de Maria, foi concebido pelo Espírito Santo. Portanto, ele não herdou a natureza pecaminosa transmitida desde Adão. Ele é singular. O Deus-homem perfeito, sem pecado, o único qualificado para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É essencial para a gente entender Jesus como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Bem colocado. A genealogia estabelece a legitimidade humana e real de Jesus. O nascimento virginal estabelece sua natureza divina e sua singularidade sem pecado. Com isso bem firmado, Mateus avança para o capítulo 2, trazendo visitantes inesperados lá do Oriente. Os famosos magos. Mateus 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Vamos situar a cena. Jesus nasce em Belém, cumprindo a profecia de Miqueias, durante o reinado de Herodes, o Grande. E chegam esses magos. O termo grego é magoi. Quem seriam eles, afinal? Reis. 3. Pois é, a tradição popular transformou eles em 3 reis magos, com nomes, coroas, tudo mais. Mas o texto bíblico não diz nada disso. A palavra magoi geralmente se referia a uma classe de sábios, conselheiros, talvez astrólogos ou astrônomos, provavelmente da região da Pérsia ou Babilônia. Não sabemos quantos eram, nem se eram reis. Eram estudiosos dos astros e talvez tivessem tido algum contato com as expectativas messiânicas judaicas, né? Entendi. E eles foram guiados por um fenômeno celestial, a sua estrela. A natureza exata dessa estrela é debatida, né? Se foi uma conjunção planetária, cometa, supernova ou um milagre específico. Mas o ponto principal é que foi um sinal divino para eles, que interpretaram como o nascimento do rei dos judeus. Exato. E o propósito deles é claro, expresso na pergunta que fazem lá em Jerusalém, no versículo 2. Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Eles vieram para adorar. Essa pergunta causa um verdadeiro alvoroço. O versículo 3 diz: E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Essa reação de Herodes e de toda Jerusalém nos diz muito sobre o clima político e espiritual da época, não é? Com certeza. Herodes, o Grande, era um idumeu colocado no poder por Roma. Ele era conhecido por sua inteligência, grandes construções, mas também por sua crueldade extrema e paranoia em relação a qualquer ameaça ao seu trono. Ele tinha executado membros da própria família por suspeita de conspiração. A notícia de um rei dos judeus recém-nascido era para ele uma ameaça direta, intolerável. Que tenso. E o medo de Herodes era contagioso, porque o povo sabia que um rei assustado significava potencial violência, instabilidade. Ninguém queria provocar a ira dele. Herodes então age com sua típica astúcia. Ele reúne os principais sacerdotes e escribas, os especialistas religiosos da época, e pergunta onde, segundo as escrituras, o Messias deveria nascer. E eles respondem corretamente, citando Miqueias 5.2. Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. O irônico é que os líderes religiosos sabiam a resposta certa, mas não demonstraram nenhum interesse em ir lá verificar. Impressionante. De posse da informação, Herodes trama seu plano maligno. Chama os magos secretamente, investiga o tempo exato do aparecimento da estrela para calcular a idade da criança, né? E os envia a Belém. E aqui ele revela toda a sua hipocrisia no versículo 8. Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore.
A intenção real dele, obviamente, era localizar e eliminar a criança. Que coisa horrível. Mas os magos, sem saber da maldade de Herodes, partem. E o versículo 9 descreve um momento maravilhoso. E eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre onde estava o menino. A estrela, que talvez antes fosse só um sinal geral no céu, agora age como um guia sobrenatural, levando eles ao local exato. O texto diz que eles sentiram uma alegria muito grande ao verem a estrela parar. Dá para imaginar a cena. No versículo 11, lemos que eles entram na casa, veem o menino com Maria, sua mãe, e, imediatamente, prostrando-se, o adoraram. Que cena poderosa! Sábios gentios vindos de longe, reconhecendo a realeza divina naquele bebê. E então, abrem seus tesouros e oferecem presentes: ouro, incenso e mirra. Esses presentes são tradicionalmente interpretados de forma simbólica, né? Ouro para a realeza, incenso para a divindade, usado no culto, e mirra, que era uma resina usada em perfumes, mas também no embalsamamento, apontando para o futuro sofrimento e morte de Jesus. Esses presentes são ricos em simbolismo para a gente hoje, mas será que para os magos eles tinham já todo esse significado teológico, ou era mais um protocolo tipo presentes valiosos para um rei recém-nascido? É difícil saber a intenção exata dos magos, né? É provável que eles vissem primariamente como presentes preciosos e apropriados para a realeza. Ouro e para dignitários, incenso e mirra eram muito valiosos. A camada mais profunda de significado teológico sobre divindade e morte é provavelmente a interpretação inspirada de Mateus, revelando a identidade e o destino de Jesus por leitor do Evangelho. Entendi. Faz sentido. Após a adoração, eles recebem um aviso divino em sonho para não retornarem a Herodes. Então, desobedecendo ao rei terreno, mas obedecendo a Deus, eles retiraram-se para sua terra por outro caminho. Que contraste marcante que Mateus estabelece aqui. A adoração genuína, sacrificial, vinda dos gentios, guiados por um sinal celestial, em oposição direta à hostilidade, ao medo e à intenção assassina do rei Herodes, e também à aparente indiferença dos líderes religiosos em Jerusalém. Isso já prenuncia a rejeição de Jesus por muitos do seu próprio povo e a acolhida que ele receberia entre os gentios. Recapitulando então esses 2 capítulos iniciais tão densos de Mateus. Temos a genealogia, que funciona como um certificado de identidade, provando que Jesus é o Messias prometido, o herdeiro legal das alianças com Davi e Abraão, mesmo vindo de uma linhagem marcada pela graça em meio a falhas humanas. Isso. Temos o relato do nascimento virginal, que estabelece a concepção sobrenatural de Jesus pelo Espírito Santo, revelando sua natureza única como verdadeiro Deus e verdadeiro homem sem pecado, qualificado para ser o Salvador, cujo nome Jesus significa Jeová salva. E, finalmente, a visita dos magos, que demonstra o reconhecimento da realeza e divindade de Jesus por parte dos gentios, guiados por Deus, num contraste poderoso com a rejeição, o medo e a hostilidade que ele enfrentaria desde cedo em Israel, começando pelo próprio rei. Exatamente. Essas narrativas não são apenas historinhas de Natal, sabe? São fundamentos teológicos que Mateus estabelece desde o início para responder à pergunta: quem é Jesus? Ele é o Messias prometido, o Rei Divino, o Emanuel, Deus conosco, o Salvador do seu povo e do mundo. Compreender isso fortalece profundamente a nossa fé. Fica o convite para quem nos ouve refletir. Como essas narrativas que mostram Deus agindo de formas tão surpreendentes em longas listas de nomes, num nascimento milagroso, na adoração de estrangeiros guiados por uma estrela, como isso molda a nossa própria visão sobre quem é Jesus e como ele age no mundo e em nossas vidas. E uma questão para pensar também: se os sinais eram tão claros, profecias, genealogia, estrela, anjos, por que a reação foi tão dividida? O que havia no coração dos magos, que os levou à adoração, e o que havia no coração de Herodes, que o levou ao medo e à tentativa de assassinato?
Talvez a resposta diga mais sobre nós mesmos do que sobre eles, né? Convidamos todos a continuar essa jornada de descoberta conosco. Acompanhe a playlist do canal sobre os livros da Bíblia para se aprofundar ainda mais. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que um novo conteúdo for ao ar. Queremos continuar reformando mentes juntos. Obrigado pela companhia e até a próxima. Fiquem na paz.